Nessa noite, eu quero que você medite comigo, e eu creio que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que trabalha a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida espiritual, e que nos prepara para viver a vida com Deus aqui na terra, e também para viver a vida com Deus na eternidade. Ele vai falar ao meu coração, ao seu coração, os versículos que quero ler. E te convido para acompanhar a leitura que farei, que é 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Hoje à noite, na nossa meditação, voltamos a meditar sobre ressurreição. Desta vez, falamos da nossa ressurreição, da ressurreição do homem, que é eterno, segundo o ensino das Sagradas Escrituras. Leiamos a palavra do Senhor nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, diz assim a palavra eterna do Senhor nosso Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita como sendo a carta, a comunicação, a palavra de Deus aos homens. Não há fora da Bíblia qualquer coisa que Deus queira que o homem saiba sobre ele, sobre sua vida com ele, e sobre todas as coisas do passado do homem com Deus, do presente do homem com Deus, e do futuro, da eternidade, das coisas que estão por vir, que não estejam na Bíblia. Você não precisa de mais nada. E qualquer palavra ministrada, qualquer profecia proferida por alguém sobre a sua vida, sobre a sua relação com Deus, ela precisa estar pautada, alicerçada, absolutamente envolvida por tudo que está escrito, está registrado aqui na palavra de Deus. Ela foi escrita como palavra de Deus aos povos da época em que ela foi escrita, e há uma ciência na teologia sistemática que estuda os povos, os costumes, a língua e todos os aspectos que envolvem as primeiras pessoas que foram ministradas por esta palavra. Hoje à noite, nós estamos lendo uma carta do apóstolo Paulo, e como já dissemos nas mensagens anteriores, as cartas são instruções de como nós podemos e devemos viver o ensino do Evangelho de Jesus Cristo, o que está escrito na Bíblia Sagrada. E desta vez, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. E a igreja de Tessalonicenses, a cidade de Tessalônica, está na Grécia. A Grécia, que depois de Alexandre o Grande, conhecido aí na história do mundo, fez com que a sua cultura, os entendimentos
de muitas coisas que estava restrita à Grécia se espalhassem pelo mundo. E esta carta, este texto que acabamos de ler, foi escrita à igreja de Tessalônica, que está na Grécia, e esta cidade era a capital da Macedônia. E uma das coisas que a Grécia, que o povo grego, que a cultura, que as crenças em muitos deuses lá na Grécia ensinava ao povo, é de que não havia ressurreição do homem. Mas o apóstolo Paulo, então, agora preocupado com a igreja de Jesus Cristo, lá de Tessalônica, os crentes tessalonicenses, ele ficou preocupado com este ensino de que não havia ressurreição, e escreveu a eles, e pareceu bem ao Espírito Santo que esse texto escrito ao povo daquela época também fosse escrito, fosse colocado aqui na Bíblia Sagrada, na carta de Deus, na palavra de Deus, para nós, os crentes desses dias, para mim, para você que está me assistindo agora através deste canal. E o apóstolo Paulo quer que ele ensina aqui, que nós devemos colocar como um dos pilares da nossa fé em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, de que nós vamos ressuscitar. E ele está aqui contradizendo essa cultura, esse ensino grego, essa coluna da fé deles, de que não havia ressurreição, não haveria em tempo algum a ressurreição. Ele está querendo que os crentes de Tessalônica, e eu e você, e todos que se converteram a Jesus Cristo, creiam. Os crentes em Jesus Cristo que já passaram para a eternidade. Os crentes em Jesus Cristo que porventura passarem para a eternidade, antes do arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão. A nossa fé, a fé deles, a nossa fé, precisa ser aquecida. Nós precisamos lembrar o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé, de que nós vamos ressuscitar. Há pouco, quando falamos que Jesus vive, que a sustentação da nossa fé, e nós dissemos que nós não precisamos ter medo da morte, porque Jesus ressuscitou. Deixa eu falar uma coisa para você, guarda no seu coração. E eu às vezes falo assim, quando estou pregando aqui, através deste canal, ou mesmo em cultos presenciais no passado, e certamente farei no presente, algumas afirmações que em algum tempo eu ouvi de algum pregador e que marcaram a minha alma, o meu coração. E eu me lembrei, nesta tarde, de uma expressão que encheu o meu coração e que eu quero que encha o seu também. A Bíblia diz, e eu disse isso aqui, no dia que falamos que Jesus vive, que havia uma grande pedra em frente, fechando o túmulo aonde Jesus foi sepultado. E que no terceiro dia, pelo poder de Deus, diz a Bíblia que foi o Espírito Santo de Deus quem ressuscitou Jesus. A Bíblia diz que no terceiro dia, quando cumpriu-se o tempo do terceiro dia, o poder de Deus fez com que aquela grande pedra, que normalmente eram pedras em forma de roda, elas eram redondas, se não uma roda talhada, como hoje temos, esculpida, mas tinha forma redonda. Mas a Bíblia diz que era uma grande pedra. E que aquela pedra foi removida da frente do túmulo de Jesus. Não foi para Jesus sair lá de dentro, não. Não foi. Jesus não precisava disso. Se aquela pedra estivesse ali, quando o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus, ele sairia de lá assim mesmo, dali a poucos dias.
há pouco tempo, após a sua ressurreição, a Bíblia diz que os discípulos, apóstolos e mais alguns dos outros discípulos que estavam no cenáculo, com medo das autoridades romanas, da fúria dos judeus que não se haviam convertido, eles tinham se reunido no cenáculo, e eles estavam ali, naquele lugar com portas e janelas hiper trancadas, quietos, e que Jesus, tendo ressuscitado, passou pela parede, pela porta, pelo telhado, por tudo que fechava aquele recinto, se colocou no meio dele e disse: paz seja convosco. Ou seja, a pedra não foi removida pelo poder de Deus para que Jesus saísse, mas para que todos que por ali passassem e olhassem para dentro daquele túmulo soubessem que Jesus não estava mais ali, ele ressuscitou. E para que hoje a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, a nossa fé, estivesse sustentada pela realidade de um túmulo que um dia recebeu o corpo do Senhor Jesus Cristo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e não está mais ali no túmulo. Meus amados, o que o apóstolo Paulo queria é que os crentes em Tessalônica, e que eu e você nos lembrássemos disso, e que a Escritura que diz que Jesus ressuscitou, ela diz também que nós vamos ressuscitar à semelhança dele. Meus amados, além de uma vida vitoriosa, além de Jesus te dar vitória sobre os problemas desta vida, quando alguém o recebe como Senhor e Salvador e o abriga no seu coração, é salvo, recebe a vida eterna e recebe a sentença de Deus de que, mesmo que um dia ele adormeça, mesmo que um dia ele ultrapasse o portal da vida, mesmo que um dia ele passe pela morte física, assim como Jesus ressuscitou, aqueles que creem nele, que têm a vida eterna, ressuscitará também. Nesta noite, então, nós queremos dizer que o apóstolo Paulo disse aos crentes de Tessalônica, aos tessalonicenses, e está dizendo a mim, disse essa tarde, através do Espírito Santo, e eu quero que ele te diga agora, de que Deus quer que nós não sejamos tristes. Deus quer que nós não sejamos contristados. Deus quer que nós não vivamos com medo. Deus quer que nós não vivamos ansiosos. Deus quer que nós vivamos com alegria. Deus quer que nós vivamos recebendo a paz que excede a todo entendimento e que procede do seu trono. Porque nós temos a vida eterna, e ainda que um dia, antes da volta de Jesus, nós passemos para a eternidade, nós ressuscitaremos. E diz a Bíblia que vai acontecer o que aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus? Jesus ressuscitou num corpo sem limitações de tempo. Num corpo que, como eu disse, não precisava tirar a pedra para ele sair de lá, do túmulo. Que não precisou abrir porta ou janela, ou tirar uma telha do telhado do cenáculo para que ele se apresentasse fisicamente. Jesus, reconhecidamente Jesus, no meio dos seus discípulos, no meio dos seus discípulos apóstolos. Então, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo, que as pessoas que não têm a vida eterna, elas têm razão de andar tristes, elas têm razão de andar preocupadas, elas têm razão de ter medo de vírus, de bactérias, de pestes, de coisas que podem causar a morte, mas que os que têm a vida eterna em Jesus Cristo, eles possuem duas vidas, e se porventura alguma coisa tentar contra a sua vida terrena, ele continua tendo a vida eterna, e no dia de Jesus Cristo, ele vai ressuscitar
tendo um corpo glorificado, sem limitações, abençoado com as mesmas bênçãos que o Espírito Santo abençoou o corpo de Jesus ao ressuscitado. A Bíblia diz, queridos, aqui nesse texto que lemos, que os nossos irmãos em Cristo Jesus, aos quais pareceu bem Deus chamar a eternidade em qualquer época, por qualquer situação, eles serão chamados por nome. Por nome. No dia de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltar a este mundo, todos ressuscitarão e todos receberão o seu corpo glorificado. E diz mais uma coisa, queridos, que eu quero que lembremos. Porque o Espírito Santo não quer que eu fique triste, que você fique triste, que mesmo em meio à luta você glorifique o nome do Senhor, você cante louvores ao Senhor, você abra o seu coração, a sua alma, você não se preocupe com amanhã, de como vai ser, uma coisa ou outra, como é que vai estar a vida, como é que vai estar isso, aquilo, que vai fazer alguém, aquele outro. Não preocupe não, deita na sua cama, dorme, porque você tem a vida eterna, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e diz a Bíblia que a morte não tem mais poder sobre nós. Que a morte não pode mais nos causar medo. Que a morte não pode mais nos causar temor. Eu não gosto muito de ficar falando de pandemia aqui, porque a televisão já fala muito. E eu estou rompido com a televisão. Principalmente alguns canais. Mas eu quero te dizer uma coisa, por que as pessoas têm tanto medo do coronavírus? Porque não tem duas vidas. O texto está dizendo que existem pessoas no mundo que não têm esperança. Só que quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele tem esperança. Essa pessoa tem alegria. Ela não precisa viver com medo. Porque na realidade, não são as doenças que nos chamam para a eternidade. Quem nos chama para a eternidade, diz a Bíblia, é Deus. É o Senhor. Quando aprouver ao Senhor, haja vírus, haja bactérias, estejamos em pandemia ou fora dela, vacinados ou não vacinados, se o Senhor quiser, Ele nos chama ao lar eterno, e nós passaremos a viver no paraíso com Ele. Ele disse ao ladrão que estava lá na cruz ao seu lado, quando aquele ladrão confessou a sua fé em Jesus Cristo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, o texto que nós estamos meditando, e que eu prometi não me demorar, eu preciso caminhar para o final, está dizendo que nós não precisamos viver com medo, atemorizados, nós não precisamos viver em pânico, nós não precisamos ficar com o nosso coração turbado, porque nós temos a vida eterna, e a morte perdeu o seu poder, a morte perdeu o seu aguilhão, a sua capacidade de fazer medo, porque nós temos Jesus, Jesus está vivo, Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo, e por isso nós temos a vida eterna, nós não possuímos só essa vida aqui. Esse ensino da Grécia, ele era prejudicial, e o apóstolo Paulo estava preocupado com os crentes, porque ele dizia que a vida era só isso aqui. Era só esse tempo que vivemos. E que por isso que as pessoas viviam investindo, se gastando nessa vida de aqui. Ah, mas a Bíblia diz que não, meu irmão. A Bíblia diz que não, meu amigo. Não. A vida não é só esta vida de aqui agora. Não é só esta vida que você recebeu aqui na terra, não. Em Jesus Cristo, Deus tem e quer nos dar, e quer sustentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito com esta verdade. Em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. E a última palavra de Deus ao mundo é vida, não é morte, e sim vida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala assim, eu não quero que vocês sejais tristes. Que venham ficar tristes, como os que não sabem isso,
como os que não têm Jesus, como aqueles que não têm esperança, com aqueles que se desesperam, quando deparam com a sua fragilidade, com a fragilidade da sua vida, diante dos perigos, diante das ameaças. Olha só, queridos, o texto diz que esse Jesus, que um dia lá no Monte das Oliveiras, tinha cerca de 600 pessoas com ele. Primeiro ele pregou a palavra de Deus. Deu as instruções sobre o ID, sobre o evangelismo, sobre falar dele, que ele havia nascido, havia sido prometido, nasceu, viveu, pregou, morreu, ressuscitou. Que depois dele pregar essa mensagem tão completa ali no Monte das Oliveiras, Deus começou a elevar Jesus. Jesus começou a se elevar. Jesus é Deus. Mas Deus Pai agora estava preparando o momento de receber o Senhor Jesus à sua direita, e Ele está à direita de Deus. E a Bíblia diz que os discípulos acompanharam a trajetória de Jesus, subindo através dos ares, sendo encoberto o seu corpo pelas nuvens. E que enquanto eles estavam ali atônitos, vendo Jesus subir, se colocaram diante dele, perto deles, ao lado deles, anjos, que disseram: ó, varões galileus, por que vocês estão assim olhando para as nuvens? Jesus já havia sido assunto, já havia sumido entre as nuvens. Este Jesus, por isso que o apóstolo Paulo esquece, o mesmo Senhor, este mesmo Senhor, Senhor do céu, Senhor da terra, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, está escrito na palavra de Deus. Este mesmo Senhor, o autor da vida, aquele que não pode mais ser vencido, aquele que obteve a vitória, através da sua obediência, da sua morte na cruz, e Deus selou isso ressuscitando dos mortos. Este mesmo Jesus, ele vai aparecer de novo nas nuvens. Então lá, o apóstolo João, no Evangelho, seu Evangelho, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele fala assim, que Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim, ó, não tenham o coração entristecido, não. Não fiquem tristes por coisa alguma, porque eu vou para o Pai, e lá na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou voltar, e quando eu voltar, eu venho para buscar vocês, a minha igreja, e eu quero ter vocês comigo, morando comigo, eternamente comigo, aonde eu estiver. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar com isso. Quando ele diz, a partir do versículo 15, pela palavra do próprio Senhor, que os vivos, no dia da sua vinda, o dia que ele voltar nas nuvens, serão transformados. E aqueles que passarem para a eternidade serão ressuscitados. E num corpo glorioso, sem limitações. Aqui, ó, sem morte, sem choro, sem despedidas, sem qualquer limitação, nós viveremos com Jesus na semelhança do que Ele é. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo também, usado pelo Espírito Santo, diz que quando nós falamos nisso, enquanto eu te falo nisso, enquanto você medita nisso, nós vemos como que por espelho, mas está chegando o dia que Jesus voltará, e nós o veremos como Ele é, e nós seremos como Ele é. Ele foi colocado lá num corpo que pôde morrer, Ele se deixou morrer, mas nós, igualmente a Ele, ressuscitaremos em poder, ressuscitaremos em glória, ressuscitaremos sem limitação, ressuscitaremos para uma vida que você não envelhece mais. Um dia desses, e isso não faz muito tempo, às vezes pregando eu me lembro de coisas que aprendi muito novo.
Mas isso não faz muito tempo, não. Um pregador dizia que as pessoas sofrem muito nesse mundo com dois inimigos e que não deveriam fazer isso. É o espelho e a balança. E eu fiquei pensando naquilo, como que às vezes as pessoas sofrem com o espelho e com a balança. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: esquece o espelho, esquece a balança, esquece o que te perturba, esquece se você está envelhecendo, se está tendo rugas, se o tempo parece que está passando por você. Você vai ressuscitar sem nenhuma dessas coisas mais. Aqui, ó, na eternidade, para onde vamos, a eternidade que esse texto fala, não tem balança, não. Certamente não tem espelho. Nós seremos como Jesus é, glorioso, sem limites, cheio de poder, cheio de graça, cheio de glória, porque a glória do Senhor, diz a Bíblia, nos apacentará, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele será o sol que vai nos iluminar, e Ele será o nosso Deus, e Ele estará conosco, e Ele reinará sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você: alegre o seu coração, e quando porventura passar por uma luta, quando alguém falar com você de pandemia, de morte, fala: olha, o resultado que eu posso te apresentar chama-se Jesus. A solução é Jesus. Com Jesus, nós não precisamos temer a morte. Nós temos a vida. O apóstolo Paulo diz no versículo 14 que a prova é essa. Você crê que Jesus foi anunciado em Gênesis? Você crê que Deus o trouxe através da obra e graça do Espírito Santo nascendo de Maria? Você crê que ele pregou as palavras que estão no Evangelho? Você crê que ele se entregou e deixou ser crucificado e morreu numa cruz? E que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e que Deus o ergueu, ele foi assunto ao céu? Então você está salvo. Porque esta é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que vence a luta. Essa é a fé que nos dá paz. Essa é a fé que vence a tristeza. Essa é a fé que nos traz alegria. Você é salvo, você tem a vida eterna, ou pode tê-la agora mesmo, se ainda não creu nisso. Abrace com a mensagem da sua Bíblia. Esse livro, propriamente dito, ele em si mesmo, ele não é santo, não há nada miraculoso, mas a mensagem dele é santa, é poderosa, ela é de Deus, ela tem a vida eterna, ela te leva a Jesus, e Jesus te leva a Deus, e Deus te dá através dele a vida eterna. Eu vou terminar te dizendo que é para você gravar o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A luta de agora não compara com o que está nos esperando. A luta de agora não compara com o que Deus preparou para mim e para você na pessoa do Senhor Jesus Cristo.